Oi, gente! Aqui quem fala é a Jéssica. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer uma guirlanda com menos de 50 reais, meu povo! Menos de 50 reais. Uma guirlanda dessa aí, você olhando, sai 250 reais nas lojas. No mínimo, gente, guirlanda é um trem caro. E faz assim, gente. Aperta esse botãozinho de inscrever. Aperta o botãozinho de gostei. Gente, eu preciso monetizar em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, preciso bater 1000 inscritos, por favor. Alguém me ajuda? Tá bom, vamos pro vídeo. Are you ready to jingle your bells? Let's do this. Stroke-a-my, lick-a-my, suck-a-my cock. The first time for you. Oh my god. Então, gente, vamos lá para os materiais, tá? Primeiramente, vocês vão precisar de um papelão que tem esse fundo reto para a gente poder cortar nossa base de guirlanda. E o enchimento, eu usei um TNT verde velho aqui, mas pode ser jornal, tecido velho, papel, porque vai ficar coberto, tá? Essa parte. Você vai precisar também de enfeites de Natal. A gente comprou essas bolas de decoração variada, de um tamanho médio aí. E o principal, festão. A gente vai fazer ela toda verde, então a gente comprou o festão todo verde. E cada festão deles tem 2 metros de comprimento. Como vocês podem ver aí na imagem. A gente comprou também uns sininhos vermelhos para fazer decoração, porque a gente escolheu a cor dourada e vermelha. Compramos umas bolinhas vermelhas também de tamanho menor, então é melhor vocês comprarem aí para fazer um ornamento, bolas maiores, enfeites maiores e enfeites menores também, tá? Eu fui numa região aqui da cidade que tem pinheiro, e o pinheiro solta esse tipo de semente, que é super natalina. Então eu peguei de vários tamanhos e aí dá pra fazer vários enfeites de Natal com elas. Então eu peguei pra gente estar usando na nossa guirlanda também. Esses enfeitinhos é tudo de China. Comprei essa fita aí também, R$1,99 da Vida. Essa fita de Natal já tá até meio usada. E aí ela vem com glitter, é vermelha, bem natalina. Eu comprei ela pra gente fazer o nosso laço, tá? Uma pausa pra olhar os coelhinhos. E se inscreve no canal, hein, gente? Dá like pra monetizar esse trem. Comprei também, parecendo azevinha, tá vendo? Tipo umas frutinhas de mentira no arame pra gente enrolar nela depois. A gente vai precisar também de coisa básica, tipo cola quente, cola normal, pincel. Se você não tiver pistola de cola quente, é só você derreter a cola quente na vela, que foi o que eu fiz, tá? Aí você acende a vela, derrete e cola. Aí eu tô usando uma linha pra fazer o compasso. O que você vai fazer? Você vai pegar uma linha aí de um tamanho qualquer, né? Vai dobrar ela no meio e dar um nozinho na ponta, igual eu tô mostrando. Deu esse nozinho na ponta, você vai escolher aí mais ou menos o centro do papelão. Colocar ela aí de um tamanho que encaixa esse raio, digamos assim, essa linha, né? Pra você fazer o círculo. Aí o que você vai fazer? Você vai cortar, dar outro nozinho do tamanho que você quer esse círculo. Isso aí é um raio. Então do meio até a ponta do círculo da sua guirlanda vai ser esse raio. Você vai encaixar o lápis aí nessa linha, botar seu dedo no meio segurando e fazer o disco, né? Vai ficar tipo um CD assim. Essa dica é boa para quem não tem compasso muito grande e serve para fazer disco de todo tamanho, tá? Eu fiz o círculo com o meu lápis e aí você vai escolher agora o tamanho do furo do centro, né? Aquela largura que vai ser o espaço da guirlanda. Eu escolhi aí, vou cortar o tamanho que eu quero, né? Esse espaço aí que eu quero o tamanho da minha guirlanda. Então, esse espaço aí entre meu indicador e o centro vai ser o tamanho que eu vou ter que cortar. Acho que dá pra entender aí no vídeo, não consegui explicar muito bem, mas olhando o vídeo dá pra entender. Aí você vai marcar o centro com o dedo e aí vai fazer o disco de novo, tá vendo? Aí você fez tipo uma rosquinha, que é a guirlanda, né? Essa rosquinha aí. Aí essa largura não tem problema ficar desigual, se ficar uma parte maior que a outra, porque a gente vai colocar um enchimento e os festão, os enfeites, então vai disfarçar. Aí você corta tudo com estilete e vai ficar essa rosquinha aí, tá vendo? Meu Deus, Jéssica, que trem mal feito, lascado. Não tem problema. É só sua base, você vai ficar coberto com a decoração.
Aí o que que eu fiz? Eu peguei o meu enchimento, que no caso é o TNT velho que tinha aqui em casa, que eu falei que você pode usar jornal e tudo. Aí eu vou enrolar ele. Você pode escolher enrolar ele no seu molde de guirlanda, ou você pode ir colando ele só por cima. Eu optei por enrolar, que ela vai ficar mais gorduchinha. Como eu não tenho cola quente, eu vou fazer aquela gambiarra, né? O brasileiro vive de gambiarra. Esquentar a cola quente na vela, chururu. Esquentou, derretou um pouquinho, você coloca mais naquela parte azul, sabe? Porque aí não vai ficar com aquela cola quente preta de fuligem. Aí você dá o pinguinho lá no seu molde e aí enrola. Aí você enrola um pouco, faz o pinguinho. Enrola outro pouco, faz o pinguinho. E aí você enrola de uma forma que deixa bem grossinho, tá vendo? Eu enrolei aí torcendo, pra ficar bem alto, sabe? Bem gordinha a nossa guirlanda. Você pode fazer isso com papel, com tecido velho na sua casa, o que você quiser. TNT também é baratinho, se você quiser comprar, né? Tá vendo? Tô deixando bem gordinho. E aí eu derreti, colei outro pedaço pra emendar. E aí ficou assim no final. Tá vendo? Ficou bem gordinha. Como eu comprei só 2 festão de 2 metros, eu até colei a ponta aí pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Você pode enrolar, igual a gente fez com o enchimento. Ou você pode colar só por cima. Porque assim, se sua porta ou o local onde vai ficar a guirlanda não é transparente, se não vê as costas, não tem porquê de você deixar bonito a frente e o verso, entendeu? Então eu vou deixar bonito só a frente. Mas se você quiser deixar, sua porta for de vidro, você pode deixar o verso. Aí eu fui colando de forma circular, né? O festão mesmo, e ficou desse jeito. Atrás, ó, a caganeira. Mas na frente ficou bom. E é na frente que importa. Porque é aí que eu vou pôr os enfeites. Atrás, gente, ninguém vai ver. Não tem problema. Aí eu fui preenchendo os espaços, colando com cola quente aí, pra ficar bem repicadinho, bem cheio. E como meu festão é verde, eu gostei mais. Mas se você quiser comprar branco ou aquele verde com branco, também fica bem bonito, tá? Colei ele de forma circular e agora eu vou pra parte da decoração. Pra você montar esse layout, o que eu achei melhor? Eu usei uma referência do Pinterest, que é um aplicativo de ideias, tá vendo? Essa aí perto do meu dedão, que é verde com um laço vermelho, eu usei essa referência. Então você pode usar a referência que você quiser. Como eu usei ela, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um laço na parte de cima, central de cima. E as bolas, os enfeites, eles vão começar no meio, de baixo para cima, de uma forma que comece mais cheio e vai afunilando, sabe? Começa com as bolas maiores e vai diminuindo a quantidade conforme vai subindo para cima. Vocês vão entender depois que eu for montando. Tá vendo? Eu colei tudo com cola quente, aí o layout você vai escolher. Eu coloquei as bolas mescladas, né, douradas, misturei com um pouco daquela semente de pinheiro, as bolinhas vermelhas, os sinos e aquele imitação de azevinho. Então eu fiz assim e eu gostei. Agora eu vou ensinar a fazer o laço. Essa fita que eu tenho, ela tem as pontinhas dela das laterais da fita com arame bem fininho. Então isso ajuda a emoldurar porque vai dar mais dureza, assim. Você vai conseguir moldar e o laço vai ficar no lugar, diferente da fita de cetim, né? E elas é bem baratinha. Então o que eu faço? Eu faço essas voltinhas assim, tá vendo? Dobrando, sem me preocupar muito. Eu escolho o tamanho que eu quero. Como eu quero um laço duplo, eu vou simular o segundo laço, ó. Presta atenção nas dobraduras, ó. Eu dobro uma vez. Aí agora eu vou vir e dobrar, fazer outra linguinha do outro lado, ó. Vou selecionar o tamanho primeiro, mais ou menos. Vou fazer a linguinha do lado esquerdo, deixando a pontinha solta pra baixo, tipo um E, tipo uma letra E. E depois vou fazer essa mesma letra E do outro lado. E sempre, ó, igual eu tô fazendo, eu tô sempre moldando, comparando com o tamanho do meu laço maior. Aí o laço maior você faz o tamanho que você quiser e o laço menor você vai comparando, tentando deixar simétrico o lado esquerdo o máximo parecido com o lado direito. Aí você selecionou aí mais ou menos o tamanho que você quer do laço, mediu, aí você faz o corte e molda o lacinho de novo, fazendo a letra E do lado esquerdo e fazendo a letra E do lado direito também, olha lá. Letra E do lado esquerdo, deixando a ponta brilhosa
para baixo, letra E do lado direito. Vou juntar tudo na parte do meio e dar um pinguinho de cola quente para colar. Ajeito, né, para ficar bem bonito. Esquenta a cola quente lá na gambiarra da vela e colo. Depois disso eu vou colar esse laço em cima do laço maior. Colei, tá vendo? Ficou o laço menor em cima do maior, aí fica um laço mais cheio do que se eu deixar só um único lacinho. Aí eu vou juntar o meio aí, meio que espremer, e pegar outro pedaço de fita e enrolar por cima, pra fechar. Tá vendo? Peguei um retalho lá da fita e vou enrolar por cima. Como a minha fita tem araminha, eu nem preciso passar cola quente nessa fita do meio para arrematar. Eu posso só enrolar, se eu quiser. Mas se você quiser e puder passar cola quente para ficar mais firme, melhor. Eu não passei. Aí você ajeita o laço para deixar ele gordinho, para deixar ele bonito. Aí depois que você ajeitar, você vai posicionar ele na guirlanda. Escolher o melhor posicionamento para ele. Olha o tanto que ficou lindo, gente. Aí você olha essas pontas. Rapaz, mas que pontas preguiçosas, né? Mal feita. Aí você vai fazer o corte com a tesoura. Você dobra no meio. Se você cortar de fora para dentro, vai ficar duas pontinhas. Um do lado esquerdo e do lado direito. Se você cortar que nem eu aí de dentro para fora, vai ficar uma pontinha em forma de triângulo. Eu fiz dos dois tipos no meu laço, tá? Aí, ó, isso que eu tô te mostrando. Se for de dentro pra fora, vai ficar duas pontinhas. Aí eu vou arrumar, né, as pontas pra ficar legal. Olha lá, ó, o laço de baixo eu fiz com a ponta de duas pernas e o laço de cima eu fiz com a ponta de uma perna só. Aí eu ajeito, né, dou uma arrumadinha e vou colar ele na guirlanda agora. Vai ficar bem pá, né? Selecionei o local que eu quero colar ele, passei a cola quente, centralizei e colei. Apertei bem para ele não colar só nas folhinhas do festão, para ele colar bem lá embaixo, praticamente no nosso enchimento. E tá pronto a nossa guirlanda, meu povo. Merece um like, né? Gente, você não gasta 50 conto para fazer isso. Então, pessoal, para ela poder fixar na nossa entrada, a gente colocou 2 araminhos que a gente passou aqui, ó. Mesmo com ela depois de pronta, a gente passou por entre o TNT e o festão verde, que aí ele ficou bem camuflado. E aí a gente deixou enrolou bastante para ficar bem preso. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá bem por dentro, só na parte do TNT. A gente enrolou aqui, ó. E aí a gente deixou as pontas soltas. Porque a gente enrola aqui na parte da nossa porta. E aí vai torcer bem e depois separar as pontinhas se precisar. Aí, gente, dei mais uma olhada. A gente vai dar mais uma ajeitada depois que colocar ela lá. E vamos mostrar pra vocês. Pessoal, olha que linda que ficou a nossa guirlanda caseira. Guirlanda do it yourself. Olha isso, a nossa porta, como eu disse, ela não é transparente. Ela é uma porta de vidro mais pintada. Olha como ficou bonito. A gente já tá de noite, né? Começamos o vídeo de manhã, de tarde. Tá vendo? Cada detalhe é importante. Ela bem cheia, fica bem bonito. De noite, olha o charme que tem. É isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, dê seu joinha, faça na sua casa e nos marque, tá? Coloque aqui nos comentários. Vai no nosso Instagram, que tá na nossa descrição do vídeo, e marca a gente pra gente ver o seu trabalho. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!